Estamos aqui nesta manhã de chuva, muita chuva, para conversar com o apóstolo Edson Alves, para o canal Silêncio e Verdade. Apóstolo, amém. Seja bem-vindo ao canal Silêncio e Verdade. Muito obrigado. Fale um pouco de você. Glória a Deus. Falar um pouco de mim não é tão difícil, né? É fácil, graças a Deus. Sobre o evangelho na minha vida, eu me converti cedo. Me converti quando eu tinha 16 anos, recebi um convite de um amigo, colega de escola, me convidou para ir à igreja, só que no primeiro dia eu errei o caminho da igreja. Aí ele falou, então vai na célula. Na outra semana, errei também o caminho da célula. Parece que o inimigo já sabia que Deus tinha um projeto na minha vida e investiu mesmo. E eu consegui chegar na célula, muito frustrado, falava muito boa. Só que nesse dia ele não fez apelo, fez apelo. Aí ficou para outra semana. Aí eu outra semana, eu fui para a célula e ele me fez um apelo perguntando se eu queria fazer uma aliança com o Senhor Jesus. E foi aí que eu achava que já tinha Jesus já, com certeza, mas eu precisava fazer uma aliança, levantar minha mão, fazer a oração de fé, e graças a Deus a partir daquele momento ali, entreguei minha vida a Cristo, e nunca mais minha vida foi a mesma. Amém. E como foi o início do seu ministério? O início do meu ministério foi uma bênção, graças a Deus, né? Foi muito forte. Eu sempre desejei a presença de Deus, sempre desejei o Espírito Santo. Na verdade, eu nem o conhecia, o Espírito Santo, mas quando eu via na igreja as pessoas sendo tomadas pela presença de Deus, sendo cheia da presença do Senhor, eu falei assim, eu quero sentir isso também, né? Eu quero sentir essa sensação, quero sentir esse poder que as pessoas estão sentindo aí, porque parece que é muito bom. Aí um belo dia de sexta-feira, a gente clamando na igreja, orando na igreja, e quando menos eu esperava, eu fui batizado pelo Espírito Santo, comecei a orar em línguas, recebi um regozijo assim muito forte dentro de mim, e eu acredito que a partir daquele momento começou o meu ministério, né? Começou o ministério, porque a minha vida não foi mais a mesma. Eu já evangelizava nas escolas, eu já tinha o desejo no coração de trabalhar com célula, de trazer alguns colegas meus à presença. Eu já tinha convicção de que realmente Deus era na minha vida por conta do selo do Espírito Santo, né? E começou a se trabalhar, começou a se operar, e Deus começou a nos conduzir a fazer a obra, né? Entendi. E como você equilibra o ministério e a vida familiar? Olha só, o ministério e a vida familiar é desafiador você equilibrar, mas no mesmo instante parece assim ser prazeroso, e é prazeroso mesmo, porque você, quando faz algo que você realmente ama, tudo flui, tudo dá certo. É E verdade. esse equilíbrio, assim, Deus, ele me orientou e tem me orientado desde cedo, né? Desde cedo, Deus me orientou para a questão do equilíbrio, você não levar problemas do ministério, da igreja, para a família, né? Isso você consegue dosar, porque você não pode viver um ativismo na sua vida, né? Você tem que saber equilibrar, senão você acaba se esfriando espiritualmente. É verdade. E para você, qual é a prioridade do pastor, segundo a Bíblia? A prioridade do pastor, primeiramente, a presença de Deus, né? Primeiramente, Deus, e segundo, a família, né? A família é fundamental. O que seria de nós se não fosse a família? A gente sabe que o inimigo ele tem investido arduamente contra as famílias. E nós, como líderes que pregamos sobre isso, ensinamos sobre isso, nós temos que estar revestidos, guardados, protegidos, senão a nossa família vai por água abaixo.
Na sua opinião, por que muitos pastores têm negligenciado a família? É a questão que eu falei aqui agora, né? O ativismo. São muitas atividades, muita correria. Não é que não venha a ter trabalho na igreja, compromissos, agendas. Não é que não tenha que ter, tem que ter. Só que o pastor precisa saber delegar as funções. Tem a área dos jovens, tem a área das crianças, tem a área da família, tem muitos departamentos na igreja que o pastor precisa compartilhar, dividir as tarefas, senão fica muito sobrecarregado. Mas quando o pastor quer abraçar tudo, aí complica. Quando o pastor quer abraçar a igreja toda, sem dividir as tarefas, tem que fazer como o sogro de Moisés, né, o Jetro, ensinou para Moisés, né? Delegar responsabilidade, delegar os compromissos para não ficar sobrecarregado. E por conta disso, a família tem prejudicado, o ativismo, e você acaba se cansando. E Deus não quer que nós sejamos cansados, mas sim renovados. Eu, como sou apóstolo, eu vou muito pelaquela palavra de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, que o apóstolo ele cuidava da oração e palavra, né? Nós fazemos visitas também, fazemos culto nos lares também, mas também delegamos para que os nossos discípulos, assim, possam fazer. Isso evita o esgotamento pastoral, não é? Exatamente, evita o esgotamento pastoral. Tem muitos pastores esgotados, né, esgotados. O pastor, como você disse anteriormente, ele não deve levar os problemas da igreja para a família. Mas isso é difícil. É difícil, é difícil. É desafiador, desafiador. Porque, como você disse, o ativismo tem deixado muitos pastores, vamos dizer assim, negligenciando suas famílias. É verdade. Então, esse ativismo coloca as famílias em segundo plano. E aí, muitos pastores perdem suas famílias. Muitos mesmo. Olha só, o pastor, ele não pode andar sozinho. Então, o que precisa ser feito? O pastor precisa ter uma cobertura espiritual. Precisa ter alguém que lhe oriente, que lhe instrua. E, se possível for, se ele se sentir sobrecarregado, procurar ajuda científica, psicólogo, psiquiatra, alguém que possa lhe dar um suporte. Senão, as coisas ficam complicadas e tudo se acaba. Então, o pastor não pode andar sozinho. Tem que ter uma cobertura, tem que ter um acompanhamento. Você vê que Jesus, ele foi até João Batista para ser batizado. E a partir daquele momento que Jesus foi batizado nas águas, ele começou a exercer o seu ministério. Depois que o Espírito Santo desceu, né, ouviu a voz do céu que falou, veio a confirmação, todos ali ouviram e viram. E Jesus nos orienta, né? Nos orienta a nós termos uma cobertura. Assim como ele teve 12 discípulos, 12 apóstolos, está debaixo da sua cobertura, e assim sucessivamente. Você vai ver a história de Pedro, a história de Paulo, eles tinham discípulos que lhes davam cobertura, e eles também não estavam sozinhos. É isso que acontece. Quando o líder anda sozinho, ele acaba se prejudicando espiritualmente na sua família e também no ministério. Qual você acha que deve ser o papel do cônjuge no ministério? O papel do cônjuge no ministério, da vida pastoral, só está dizendo? Sim. É o cuidado, né? O cuidado. Ele cuidar da obra, mas também cuidar do seu relacionamento, cuidar da sua vida conjugal, ter o cuidado, ter diálogo, ter um momento de descanso, se possível for, claro que é possível sim, mas tirar um momento para viajar, tirar uma semana de descanso. Um lazer com a família, Um lazer, né? Com a família, levar os filhos, levar a esposa, sair para espairecer a mente, porque quando você foca muito na atividade, você vai se esgotando, e quando você menos espera, a coisa está complicada. E como proteger os filhos dessa pressão ministerial? Eu acho que nem tudo os filhos precisam saber relacionado às adversidades e lutas que acontecem no ministério. Desde novo, eu aprendi sobre essa questão, porque às vezes o pastor
é até maltratado por alguma ovelha, chega em casa e abre o coração e fala lá para desabafar, aí quer desabafar, aí o filho está no quarto, está ouvindo, né? Aí o pastor chega, fala sobre o problema em casa de finanças, porque está apertado financeiramente, a igreja não está conseguindo, não é que está batendo a meta, não está tendo recursos. Aí chega em casa, fala, aí o filho está ouvindo, porque os filhos estão na igreja e alguns irmãos da igreja acham que o filho tem que ser igual ao pastor, o filho do pastor ou a filha do pastor também é pastor, não é pastor, né? São crianças, são jovens, são adolescentes, que eles precisam também ter o tratamento das mesmas crianças que estão na igreja, dos mesmos adolescentes que estão na igreja, o mesmo tratamento que uma criança normal tem, o filho do pastor também, que é normal, também tem que ter também. E algumas pessoas, às vezes, sem sabedoria, falam assim, se comporte que você é o filho do pastor. É até uma espécie de bullying. É uma espécie de bullying. Aí fica pesado, aí o filho assim se trava e acaba se esquivando, não procura ter aquele relacionamento mais com os outros jovens. E isso acontece muito, né? Acontece na minha família, né? No meu ministério, acontece no ministério de outros pastores também. Os filhos procurou recuar, até por conta do nosso compromisso, nossa responsabilidade, que a gente leva muito a sério, e as pessoas olham esse parâmetro aí de filho de pastor como se fosse do mesmo nível, mas não é. A gente, para estar aqui, a gente ralou muito, nossos filhos ainda vão ralar bastante para também chegar no mesmo nível, no mesmo patamar. O que você acha do que Efésios ensina sobre a família? O livro de Efésios assim, é um livro assim, fenomenal, né? Fenomenal. E com certeza é um tratar de Deus, né? É um trabalhar de Deus. É sobre a gente ter uma família equilibrada na fé, ensinar os filhos no caminho do Senhor, ensinar os filhos a honrar pai, honrar mãe, é a honra, né? Isso é excelente, isso é muito... É um testemunho que o pai, mesmo sendo pastor, eu acho, né, Sim, tem sim. que dar a seus filhos, a sua família, com certeza. Porque ele não é um super-homem. O pastor não é um super-homem. Ele é um ser humano passível de erros, de falhas, como qualquer outro ser humano. Então, os filhos, eles veem isso como uma coisa que vai colocar eles em xeque com relação a outras pessoas. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Então, como lidar com as críticas da igreja sem afetar a família? Assim, críticas, todos vão sofrer. Porque há críticas. Há críticas, né? E é saber filtrar de verdade, saber filtrar as críticas. É por isso que o pastor precisa ter um acompanhamento, um pastor que lhe oriente, um líder que esteja ali dando suporte, porque se você abraçar todas as críticas, você trava o seu ministério, você não avança. Então, você sabendo filtrar, você não deixa descer para o coração. Porque a pior coisa é você deixar descer para o coração uma crítica. Alguém comente alguma coisa, fale alguma coisa, ficou sabendo de algo, aí isso vai lhe prejudicar e você vai travar espiritualmente. Dói. Dói mesmo. É prejudicial. E eu vejo muitos pastores que realmente travaram, porque ouviu uma crítica, não soube filtrar, né? E acabou se prejudicando no seu ministério, na sua família. E muitos desistiram até do chamado. Muitos desistiram do chamado. Se Deus chamou você para a obra, mergulhe de cabeça, mas mergulhe no equilíbrio. Consciente, sabendo que você vai ter os contras, os pós, vai ter tudo que possa vir de encontro para tentar lhe parar, lhe paralisar. Principalmente que o adversário luta de todas as formas. Com certeza. Para que o ministério, o pastor, a pessoa se desequilibre. Com certeza. Né? Emocionalmente. Verdade. Né? Verdade. Então, o pastor pode dizer não? Com certeza. Tem que saber dizer não. Nem tudo você tem que falar sim. Quando você fala
sim para tudo, você perde o controle. Porque todo mundo quer fazer o que bem tem que entender, bem o que quer de fazer, e não é dessa forma. O evangelho é livre, sim, mas também tem as suas regras, né? Tem os seus limites. Eu sei que não posso ir por aqui, então eu não vou. O pastor tem que saber orientar, tem que saber disciplinar, tem que saber discipular, aconselhar, consolidar, treinar. O pastor tem que ter essa visão, porque quando uma ovelha vem lhe pedir uma opinião, muitas das vezes ela já vem já com a certeza que você vai liberar naquela situação. Já vem já, não vou só conversar com o pastor porque ele vai liberar. Já está tudo certo. Já está tudo certo. Mas o pastor olha nos olhos assim, agora não. Não. Aí tem aquele choque. E tem algumas ovelhas também que não estão preparadas para serem corrigidas, para serem repreendidas. Qual você acha que é o maior erro pastoral? O maior erro pastoral muitas das vezes é não saber dividir as coisas, né? Não saber dividir família, ministério, não saber dizer não para as suas ovelhas. Até o próprio Deus também diz não para a gente, né? Mas quando Deus diz sim é porque vai dar certo. Então, o maior erro pastoral é você também não ter aquele equilíbrio que tem que ser, né? Eu vejo assim, muitos, ultimamente, têm sido consagrados de qualquer forma, de qualquer jeito. Não tem um preparo, não tem uma estrutura, não tem uma base bíblica. Tem pastores que nunca leram a Bíblia. Tem pastores que nunca leram a Bíblia. Sério? Com certeza, eu conheço alguns aí que nunca leram a Bíblia, não ora, nunca jejuaram na vida, e fica difícil. Eu já li a Bíblia acho que mais de 10 vezes, eu acredito que mais de 10 vezes. E eu conheço pastores que nunca leram a Bíblia, já li uma página ou outra ali, Versículos chaves. Versículos chaves só e pronto. Então, o pastor precisa ler a palavra, ler a Bíblia. Então o pastor que não ora, que não lê a Bíblia, prepara o sermão em cima da hora. Chat GPT. É o chat GPT. Não tem aquele compromisso, né? De buscar, entrar no seu secreto e se encher de Deus. Como é que ele vai ter uma vida com Deus para passar para as suas ovelhas? Mesmo que você venha pesquisar no Google ou no chat, mas você tem que ter uma busca constante com Deus. Tem que ter uma busca diária. As minhas ovelhas me conhecem, sabem muito bem quem eu sou. Eu sou de monte, sou de vigília, sou de estar orando, eu ensino, mas também eu faço, não estou... Dá o exemplo. Dou exemplo de verdade, não estou fazendo. É monte, é consagração, é vigília, mas eu procuro equilibrar tudo e ensinar como deve ser. Assim, não é pecado você imitar o seu pastor, não é pecado você imitar o seu pastor. É errado você imitar se por acaso o seu pastor está fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada e você está fazendo da mesma forma que ele está fazendo. Isso aí é pecado, é errado. Mas se o seu pastor está certo, é homem de monte, é homem das madrugadas, de oração, é homem que tem uma família abençoada, alicerçada, que tem palavra, que tem ensinamento, que tem instrução, aí sim você segue o seu pastor e pode até imitar seu pastor. Eu conheço igrejas que a maioria dos seus discípulos é a mesma voz dos seus líderes, dos seus pastores. Como manter um casamento saudável? É isso. Manter um casamento saudável é continuar amando o mesmo amor do início, né? O mesmo amor. Como o primeiro amor. Como o primeiro amor. É saber que desafios virão, lutas virão, mas você tem que amar o seu cônjuge, ter um casamento alicerçado em Deus, orar juntos, ler a palavra juntos, tá ali sempre o mesmo propósito. Ontem, quem ministrou aqui na nossa igreja foi minha esposa, a pastora, ela que pregou o Santa Ceia, foi uma bênção. Então, você motivar o seu relacionamento, motivar a sua esposa, o seu esposo. Crítica, sim, com certeza, às vezes, pode até acontecer, mas que seja uma crítica
trazendo para o lado construtivo, né? Uhum. E aí você consegue dosar o relacionamento, dosar com fidelidade, com honra, com respeito, tudo é na base, né, desse requisito aí. Na sua opinião, a sobrecarga pastoral pode acarretar problemas psicológicos? Com certeza, com certeza, com certeza. A sobrecarga pastoral traz mesmo assim um afetar, né, no psicológico. Você acaba ficando desorientado muitas das vezes, se perde o foco, e Deus não quer que nós nos perder o foco. Deus quer que nós vamos estar focados no propósito, focado na missão, para que essa sobrecarga pastoral não venha prejudicar o seu ministério. Porque assim, quem está curado está pronto para levar uma palavra de cura. Quem está liberto está preparado para levar uma palavra de libertação. Então a família abençoada está ali preparada para levar uma palavra de restauração familiar. Agora, uma pessoa que não tem esse equilíbrio, não tem essa graça, não está preparado para ensinar, para instruir, para orientar. Não estão preparados. E ele acaba recebendo essa sobrecarga sobre a sua vida, e quando você vai transmitir, as pessoas também vão receber essa carga também. O lado natural do ser humano, às vezes por questões de traumas do passado, de maus comportamentos, de maus tratos, de orientação deturpada. E quando passa um tempo, a pessoa começa a ficar sobrecarregada nessa situação, nessa questão, e agora ela manifesta algumas coisas que ela viveu preso o tempo todo, e o mau comportamento flui. Esse é um assunto muito sério de ser analisado, tanto no lado científico e também no lado espiritual. Existe sim o lado natural do ser humano, às vezes por questões de traumas do passado, de maus comportamentos, de maus tratos, de orientação deturpada. E quando passa um tempo, a pessoa começa a ficar sobrecarregada nessa situação, nessa questão, e agora ela manifesta algumas coisas que ela viveu preso o tempo todo, e o mau comportamento flui. Pastores estão ali sobrecarregados, que se deixa ser usado pelo inimigo, não buscam um tratamento, não buscam orientação, e acaba que a sua vida fica completamente ali sobrecarregada, tanto mais agora espiritualmente, porque o pastor ele trata de quê? O lado espiritual. O psicólogo ele trata do lado psíquico, né? O ser humano, do lado emocional. O pastor, ele, claro que tem o lado espiritual, o lado psicológico, ele estuda a psicologia pastoral também, mas quando ele não sabe o que é isso, quando ele não sabe o que realmente tem que ser, como deve ser, ele sofre as consequências. Ele sofre as consequências. E acima de tudo, o pastor precisa receber uma orientação, uma direção. Nós mesmos, nós fazemos parte de um grupo de Feira de Santana, com o apóstolo Roque, o apóstolo Ronaldo, a bispo Antônio Lima, e o nosso apóstolo Roque, ele nos ensina muito sobre essa questão, né? Que o líder precisa ser equilibrado, precisa tratar bem a sua família, tratar bem as suas ovelhas, saber dizer sim, saber dizer não. E quando você traz para o lado espiritual, nós precisamos entender que existe uma força maligna por detrás, que atua na vida de alguns líderes, colocando depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Tem pastor que é só casa, igreja. Casa, igreja, igreja, casa. Não consegue ir na rua, porque pode sofrer uma crítica, pode sofrer um bullying. O pastor ali e tal. O pastor não pode comprar um carro. Muitas pessoas começam a criticar, começam a falar coisas que não agradam, acaba se entristecendo. E isso vai lhe acarretando e vai ter um sofrimento
teu sofrimento. Por isso que eu falo, nós temos que saber filtrar as coisas. O que nós estamos ouvindo, o que estamos vendo. O homem de Deus tem que ter um compromisso secreto com Deus. Oração, busca, consagração. Porque Satanás tem luta 24 horas para tentar derrubar. Mas você não acha que, por exemplo, como você falou aqui agora, sobre os maus tratos, sobre coisas, traumas do passado, que afetam a mente física, neurológica, esses pastores podem usar de medicação para que possa ser controlado essa situação? Por exemplo, eu conheço pastores que têm problemas psicológicos, de síndrome do pânico. Por quê? Por um acidente de trabalho. A gente sabe que não estamos isentos dos problemas. Pode acontecer e tem acontecido. Porque Satanás ele luta para destruir a família. O alvo principal do inimigo é destruir a família. Porque ele destruindo a família, ele destrói também a sociedade. Satanás não quer saber de quanto você tem na sua conta, ele não quer saber da sua aparência. A única coisa que o inimigo se preocupa realmente para destruir é a sua alma e a sua família. Ele vai lutar de todas as formas. E é isso que nós, como líderes, homens de Deus, temos que ter discernimento. Quando eu falo assim com essa propriedade, é por conta de experiências que nós vivemos e temos visto na vida de muitas pessoas, principalmente de pastores, de líderes. Exatamente. Estamos aqui hoje no canal Silêncio e Verdade com o apóstolo Edson Alves, cantor, compositor, escritor, e que vai nos falar sobre o seu próximo livro que está sendo lançado agora. Oh, que bênção, que bênção, que bênção. Queremos ouvir. O livro Corações Feridos, olha aí, é jus quase o que nós estamos falando aqui. É um livro inspirado por Deus. Deus já tinha queimado no coração há muito tempo para escrever esse livro. E o Senhor ele me direcionou com cada palavra-chave, com cada palavra de despertamento, para curar pessoas que estão com o coração ferido. E muitas delas não conseguem se deixar ser tratada por conta das decepções. Porque me decepcionei, não vou abrir meu coração com fulano, com Beltrano, por conta disso, aquilo outro. Porque se ela falar, no outro dia a cidade toda já está sabendo dos seus problemas. São pessoas que têm a dificuldade de se deixar tratar, o coração está magoado, o coração está ferido. Então, durante esse período de ministério pastoral, de ser ovelha também, porque antes de ser pastor, eu sou ovelha, passei alguns problemas também, ministerialmente, com pessoas que eram meus líderes, né? E não entendeu a minha questão, não entendeu o meu lado, não ouviu o meu lado, preferiu ouvir o outro lado do que a minha história, e isso acabou prejudicando. Eu era para ser um crente traumatizado com a igreja, eu era para ser um crente traumatizado com pastores, com liderança, tanto eu quanto a minha esposa, porque a gente sofreu muito no ministério. Não é porque hoje nós estamos aqui, uma igreja, graças a Deus, abençoada, que nós não sofremos, não. Mas eu aprendi uma coisa, que tudo isso fazia parte do propósito. A experiência. A experiência. Eu ficava assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu passei uma situação em um ministério, que eu passei mal logo no início, no início mesmo. Eu falei assim, meu Deus, está acontecendo, meu pai. Eu me entrego tanto, eu me dou tanto, e eu estou sofrendo tanto assim. Cheguei até a questionar, não Deus, não a presença de Deus, mas a situação. Porque, às vezes, líderes que não estão tratados, eles não estão preparados para tratar. Então, eu falo um pouco disso também no livro, né? Falo um pouco sobre isso. E você se deixar ser
Cuidado, não vou falar muito que não, senão vai perder a graça. Você não vai querer comprar o livro, né? Só quando chegar, ele vai fazer o lançamento e vai ser bênção. Pronto. Então, vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com o apóstolo Edson Alves. Que maravilha. E que seu livro, ao ser lançado, seja uma bênção, em nome de Jesus, para as pessoas que necessitam realmente dessa palavra, glória a Deus, desse socorro. Amém. Né? Muito obrigado a todos pela audiência. Glória a Deus. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso, tão especial que o Senhor nos proporcionou. Deus nos guarde, abençoe esse trabalho. Silêncio e verdade. Muito bom. Parabéns para vocês, viu? Deus abençoe poderosamente. Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de toda honra, eu quero apresentar, Senhor, os teus filhos na tua presença. Que o Senhor abençoe mais e mais as tuas filhas, fortalecendo, capacitando. Toma esse projeto venha alcançar nações, em outras traduções, em outras línguas, meu Pai. Não só o Brasil, não só a Bahia, mas sim, meu Pai, todo mundo. Onde houver uma alma, uma vida que precisa ser curada, tratada, que o Senhor venha usar, Senhor, esse projeto para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer mudança na vida de todos eles. Senhor, eu te agradeço por essa entrevista e outros pastores, outras pessoas que virão ser entrevistadas, que o Senhor conduza cada palavra e que tudo venha a ser conforme a tua vontade e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu te louvo e te agradeço. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.